Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer um resumo de um livro que é um divisor de águas. E este livro é Os Segredos da Mente Milionária. Então ele vai trazer alguns princípios sobre como nós devemos lidar com o dinheiro e sobre como nós devemos lidar com a nossa vida profissional. Mas se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixe seu like. E aí, vamos investir? Bom galera, então começando a falar sobre este livro aqui incrível, tá bom? Ele é dividido em duas partes. Então a primeira parte ele vai falar sobre como nós herdamos o nosso jeito de pensar, né? Sobre o dinheiro, sobre também muitos aspectos da nossa vida profissional, certo? Então ele vai trazer a situação em que nós aprendemos tudo que nós sabemos sobre o dinheiro. Nós aprendemos com a nossa família lá quando nós somos crianças e também aprendemos com pessoas à nossa volta, certo? Pessoas que nós temos aquela relação mais próxima e que nós vimos elas lidarem tanto com o dinheiro, tanto com as suas carreiras, certo? Então esse livro fala isso para nós e ele justifica que nós podemos mudar, que isso que nós aprendemos não é o que nós somos, e sim o que nós aprendemos e podemos sim mudar. Bom pessoal, antes da gente começar a falar dos princípios, né, dos pensamentos da mente milionária, eu gostaria de deixar duas observações. A primeira é que a leitura do livro não pode ser substituída. Então o que eu vou falar para vocês aqui é apenas um resumo. Então leiam o livro, tá bom? Eu vou estar deixando o link para vocês estarem comprando esse livro aqui, tá bem? E a segunda observação é sobre um termo que o livro usa e eu também vou utilizar nesse livro hoje, que ele fala a respeito da mentalidade pobre. Lembrando que quando ele fala isso, ele está falando da maneira de pensar. Ele não está falando das pessoas que têm poucos bens, que não têm tantos bens materiais, que não têm riqueza. Em hipótese alguma é isso. Então, por favor, não se ofenda. Apenas o que o livro quer falar é sobre a maneira de pensar. Mentalidade pobre, quando ele fala, é a maneira de pensar. Tá bem? Então, o primeiro princípio diz o seguinte: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então esse primeiro princípio, ele fala o seguinte, que as pessoas ricas elas traçam objetivos, se qualificam e vão atrás dos seus sonhos, vão atrás de conquistar a riqueza. E as pessoas de mentalidade pobre, elas acabam sempre procrastinando, deixando para depois e fazendo comparações totalmente sem nexo, como por exemplo, que o dinheiro não é mais importante que o amor. Então ele fala que as pessoas ricas sabem o valor do dinheiro e sabem a importância. Inclusive colocam o dinheiro no seu devido lugar. E olha essa frase que ele fala no seu livro. Ele fala o seguinte: o dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos que não têm utilidade. Certo? E ele também nos manda nos afastarmos de pessoas que ficam se vitimizando e reclamando da vida. Então a moral da história é: se você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, faça você mesmo acontecer. E o segundo princípio diz o seguinte: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. O que ele fala neste princípio? Ele fala que as pessoas entram no jogo do dinheiro para ganhar riqueza, para acumular muito dinheiro e para posteriormente eles terem a sua liberdade financeira. Já as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro apenas para terem dinheiro para pagar as suas contas e sobreviverem. E ele ainda coloca outra classe de pessoas, que são as pessoas de classe média, que se esforçam o suficiente para terem conforto na vida, mas não para terem riqueza. Então esse princípio ele quer nos passar a ideia seguinte: entre no jogo do dinheiro para ganhar e acumular riquezas. Então o terceiro princípio diz o seguinte: as pessoas ricas assumem o compromisso de ficarem ricas e as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então ele diz nesse princípio que as pessoas ricas elas fazem o compromisso de conseguirem a riqueza. Então eles dedicam o seu tempo, o seu esforço para conseguirem cada vez mais condições, para conseguirem cada vez mais riqueza. E eles não têm dúvidas do que eles querem.
e farão tudo que for moral e ético para conseguirem esse objetivo. E ele fala que as pessoas de mentalidade pobre não conseguem a sua riqueza porque não fazem justamente este compromisso. Então elas não dedicam o seu tempo, elas não dedicam as suas forças. Ou seja, o que ele está falando com isso? Que as pessoas ou elas não querem essa riqueza ou elas desejam, mas não agem, não tomam atitude para conseguirem essa riqueza. E ele nos traça aqui como se fosse um trajeto até nós conseguirmos a nossa riqueza. Que primeiro nós queremos, depois nós decidimos e depois nós devemos fazer o compromisso. Então ele fala que a maioria das pessoas até querem ser ricos, eles até decidem, mas eles não fazem o compromisso. Então isso os impede de agir, porque na hora de agir, se você não está compromissado, muitas vezes você vai sentir medo. E este medo vai impedir você de agir e correr atrás dessa riqueza. Então, resumindo esse princípio, ele fala que não basta apenas nós querermos ser ricos. Nós devemos fazer o compromisso e agir em direção à riqueza. Então, o quarto princípio que ele fala é: as pessoas ricas pensam grande e as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Então ele fala nesse princípio que as pessoas ricas pensam grande, pensam em atingir muitas pessoas. Então, de repente, o seu estado, o seu país, quiçá o mundo inteiro. Já as pessoas de mentalidade pobre se contentam com o que vier, ou apenas com o seu bairro, ou apenas com a sua cidade. E justamente ele fala numa definição de empresário. Olha a definição de empresário dele, que interessante. Ele fala que empresários são aquelas pessoas que resolvem problemas. Então, para nós pensarmos grandes, o que nós devemos pensar? Em resolver os problemas de muitas pessoas, de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo inteiro. Porque resolvendo esses problemas, o empresário tira lucro disso. Então ele consegue enriquecer através do seu pensamento grande, resolvendo o problema das pessoas. Então, o quinto princípio diz: as pessoas ricas focalizam as oportunidades e as pessoas de mentalidade pobre focalizam os obstáculos. Então este arquivo, ele nos traz aquela velha perspectiva do copo meio cheio e meio vazio. Quando você olha para o copo, o que você enxerga? Um copo meio cheio, ou seja, a visão otimista. O que você pode pensar com isso? Eu tenho meio copo d'água para beber, ou posso colocar mais meio copo d'água aqui. Então qual é a perspectiva que você tem? Ou você olha, eu tenho meio copo vazio, eu vou ficar com sede, ou qualquer outra coisa negativa. É justamente isso que ele fala neste princípio. Então o que você focaliza? O que está diante do seu pensamento? As coisas boas ou as coisas ruins? As oportunidades ou as dificuldades? E ele nos explica que quando nós temos as dificuldades na nossa frente, normalmente o medo vem à tona. Então quando nós temos o medo, como eu já falei anteriormente, o medo ele é especialista em nos impedir de agir. Mas quando nós focamos nas oportunidades, nós nos sentimos mais fortes. Nós temos aquele ânimo, aquela vontade de superar as coisas e estarmos crescendo cada vez mais. Então nós agimos em direção ao objetivo, em direção a conseguirmos a nossa riqueza. Encerrando este princípio, ele fala sobre a maneira de nós agirmos, ou seja, haja com o que você tem. Sempre que você ver uma oportunidade, a pegue e devagar, de acordo com o que você vai progredindo, vá arrumando os erros e aperfeiçoando o seu método de agir. Então, no sexto princípio, diz: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. E as pessoas de mentalidade pobre, elas guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Então este arquivo ele fala sobre o sentimento que nós temos em relação a pessoas ricas. Então ele critica muitas vezes pessoas de mentalidade pobre, porque quando essas pessoas veem uma pessoa rica, eles as consideram pessoas ruins. Então se você tem esse pensamento sobre pessoas ricas, que elas são pessoas ruins, como você vai se tornar uma pessoa rica, se aquilo que você está pensando em se tornar é aquilo que você desaprova? Isso não vai acontecer. Inclusive Harvey, ele cita um exemplo de quando ele foi em um bairro de uma periferia e ele foi com seu carro novo, um Jaguar, né? E ele comenta que ele deixou o carro estacionado por 10 minutos e as pessoas o riscaram. Então, uma semana depois, ele alugou um carro um pouco mais antigo e foi lá e nada aconteceu. Ou seja, é um sentimento contra ele totalmente injustificado apenas porque ele tinha dinheiro. Então ele nos fala para que quando esse sentimento surgir no nosso coração, nós devemos combatê-lo. E muito pelo contrário, ao invés de nós criticarmos, de nós falarmos que eles são pessoas ruins, comece a abençoá-los, comece a falar bem deles e comece a atrair
isso para você também. E veja a diferença que isso vai fazer no seu ânimo de buscar a riqueza. Bom, pessoal, então o sétimo princípio diz o seguinte: as pessoas ricas buscam a companhia de pessoas positivas e bem-sucedidas. E as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Bom, neste princípio, o autor fala que nós devemos seguir então pessoas bem-sucedidas, ou seja, aquelas pessoas que já acumularam riqueza, aquelas pessoas que já sabem o caminho, justamente para que nós possamos aprender como eles fizeram e colocarmos em prática na nossa vida. E manda nós nos afastarmos daquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que ficam criticando, que ficam escarnecendo e nunca buscam aprender como conseguir conquistar mais riqueza para a sua vida. E ele encerra falando que quando nós estivermos junto com pessoas negativas, nós peguemos o exemplo delas, as suas reclamações, as suas desculpas, e nós utilizemos como exemplo para que nós não venhamos a segui-los e fazer o que eles estão fazendo. O oitavo ponto, então, fala aqui: as pessoas ricas gostam de se promover e as pessoas de mentalidade pobre não gostam de vendas nem de autopromoção. Então, neste princípio, ele está falando para você o quê? Mostrar, divulgar, fazer as pessoas conhecerem o seu produto, o seu serviço e a sua imagem também. Porque como que nós vamos conseguir vender o nosso produto ou serviço, ou muitas vezes vamos conseguir coisas por causa da nossa imagem, se nós não aparecemos, se nós não nos mostramos? Ele fala que os grandes líderes são pessoas que têm seguidores. E como nós vamos ter seguidores se as pessoas não nos conhecem, não conhecem os nossos produtos? E ele fala também que aquelas pessoas que não apreciam a venda e a sua autopromoção é porque não confiam no potencial do seu produto. Então, se você acredita no produto ou no serviço que você presta, anuncie ele para o maior número de pessoas possível. O nono princípio fala: as pessoas ricas são maiores que os seus problemas e as pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. O segredo deste princípio não está em você evitar os problemas ou eliminá-los, porque isso é impossível. Ao decorrer da vida você sempre vai ter problemas novos, situações desafiadoras, mas o que este princípio está falando é que nós devemos crescer. Nós não devemos focar nos nossos problemas, e sim focar no nosso tamanho, ou seja, à medida em que eu cresço, os meus problemas ficam menores, então eu consigo superá-los. E a ideia deste princípio é: nunca pare de se aperfeiçoar, nunca pare de melhorar, porque vai chegar uma época em que seus problemas vão ser tão pequenos que eles vão deixar de ser considerados problemas por vocês. O 10º princípio fala: as pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Nesse princípio, o autor começa falando sobre aquela velha frase: é melhor dar do que receber. Só que ele ironiza muito essa afirmação falando o seguinte, que tanto dar quanto receber são lados opostos, porém da mesma moeda. Geram a mesma satisfação, porque tanto aquela pessoa dá, ela vai sentir uma alegria e uma felicidade, aquela pessoa que recebe também vai sentir a mesma alegria e a mesma felicidade. E para justificar essa afirmação, ele pergunta: o que vocês preferem, quente ou frio? Você prefere alto ou baixo, grande ou pequeno? Não é uma questão de preferência, e sim uma questão de ser conveniente naquele momento. Nesse princípio, o autor ainda cita um exemplo de uma vez em que ele foi acampar, então ele fez um teto para que ele não se molhasse com a chuva, certo? E realmente aquele teto funcionou, ele ficou seco durante a noite. Porém, aquela chuva que era para ter caído sobre ele, ela pegou no telhado e escorreu para outro lugar. Então, aquela poça, aquele lugar para onde aquela água foi, aquele lugar, você concorda comigo, que ela recebeu, vamos dizer, o dobro, mas ela recebeu uma parte a mais da água do que ela deveria receber. E ele traça um paralelo isso justamente com a nossa vida recebedora. Realmente, se as grandes fortunas elas passam circulando, se você está apto, se você está se esforçando para pegá-la, essa fortuna vai ser sua. Porém, se você não quiser, se você acha que você não é merecedor, se você tem esses tipos de conceito, você vai deixar passá-las. E essas fortunas vão cair na mão das pessoas que querem agarrá-las. Que é a mesma situação
da poça d'água. Aquela água que não caiu no lugar onde ela deveria cair, para aquele lugar ficar seco, ela foi para outro lugar e inundou em dobro aquela outra poça que o autor se refere. É justamente a nossa vida. A fortuna vai ir para a pessoa que quer recebê-la. O 11º princípio fala: as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelo seu desempenho e as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Neste princípio, ele fala para nós mudarmos esse pensamento, porque muitas pessoas acham que devem receber pelo seu tempo despendido, pelo seu tempo oferecido ao seu patrão. Só que o grande problema de nós sermos remunerados assim é que nós estamos o quê? Limitando o nosso ganho, ou seja, você não pode trabalhar mais do que 24 horas por dia. Então, o seu salário vai ter um teto, a sua remuneração. Já a sua remuneração pelo seu desempenho, ela não tem limites. Quanto mais você render, quanto maior valor você acrescentar, seja no seu produto, no seu serviço, ou seja na empresa que você trabalha, né, para o seu chefe, você vai ser melhor remunerado. Então, tenha isso em mente. Vamos acabar com isso de sermos remunerados por hora e vamos fazer o possível para sermos remunerados pelo nosso desempenho. O 12º princípio diz: as pessoas ricas pensam como posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. As pessoas de mentalidade pobre, elas pensam que devem optar pelo dinheiro ou pelas coisas da vida. Então, por isso, elas acabam colocando o dinheiro em segundo lugar e fazendo com que ele não seja tão importante, né? Dando aquela afirmação de que o dinheiro não é importante. Já as pessoas ricas, elas se questionam o tempo inteiro: como eu posso ter as duas coisas? Como eu conseguiria ter dinheiro e ter uma vida boa? Então, por isso, nunca caiam na armadilha de ter que escolher uma coisa ou outra. Tenham a sua vida em equilíbrio, tanto a vida profissional, quanto a sua vida familiar, a sua vida social. Tenha tudo em equilíbrio e busque sempre ter tudo. Busque sempre conseguir tudo. Porque você não precisa se limitar, você não precisa escolher uma coisa ou outra. Você pode ter as duas coisas. Inclusive, eu escrevi aqui as perguntas que o autor usa no livro para exemplificar isso. Então ele fala o seguinte: você prefere se dedicar aos negócios ou se divertir? Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Você prefere ter uma carreira de sucesso ou tempo com a família? E a sua resposta para todas essas perguntas tem que ser ambos. O 13º princípio diz: a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os seus rendimentos. Neste princípio, o autor está falando que para você achar a sua riqueza, você deve o quê? Avaliar o seu patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é tudo que você tem menos tudo o que você deve. Porque é justamente isso que, se numa situação você precisar fazer dinheiro, vai ser esse valor que você vai ter disponível em bens para vender ou qualquer outra coisa que você tenha que valha algum valor monetário. E ele nos fala de 4 fatores que nós precisamos pensar para nós aumentarmos nosso patrimônio líquido. Então é bem na sequência. Primeiro, você precisa ter um rendimento, ou seja, o rendimento do seu trabalho mensal. Em segundo, você precisa fazer o quê? Uma poupança. Você não pode viver com o que você ganha. Você sempre deve guardar uma parte dos seus rendimentos. Terceiro, fazer investimentos. Estude, procure aprender para que você faça investimentos e coloque o dinheiro para trabalhar para vocês. E em quarto, uma vida mais simples. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam que não conseguem economizar porque não tem dinheiro. Mas realmente, pegue a sua vida financeira, revise todos os seus gastos e retire aqueles que não são essenciais. 14º princípio diz: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Neste princípio, ele está falando que as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Só que o interessante é que eles não esperam ter dinheiro. E sim, todo o dinheiro que eles têm, que eles ganham, eles já administram. Diferentemente da pessoa de mentalidade pobre.
Porque muitas vezes ela pensa, olha, eu não tenho dinheiro, eu não sou milionário, eu não tenho grandes fortunas, então eu não preciso administrar. Sem contar que muitas vezes as pessoas acham que administrar o seu próprio dinheiro tira a sua liberdade. Por quê? Porque quando você administra, você retira alguns gastos para que você tenha uma vida mais tranquila, para que você tenha uma vida mais acessível. E muitas vezes isso daí as pessoas não estão dispostas a fazer. Então as pessoas ficam com aquela ideia de que querem ser ricas, mas não querem administrar o valor que tem hoje. E para mim isso é a mesma coisa que você querer ganhar na Mega Sena, mas não jogar, não apostar. Então comece a administrar hoje o dinheiro que você tem. Eu não sei quanto você ganha, mas comece a administrar porque você vai começar a ver os resultados do dinheiro que você conquista, que você trabalha para tê-lo, trabalhando para você. O 15º princípio diz: as pessoas ricas colocam seu dinheiro para dar duro por elas, e as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Neste ponto o autor coloca que tanto pessoas ricas quanto pessoas de mentalidade pobre têm uma seguinte mentalidade: preciso dar duro para conseguir os meus rendimentos, para conseguir o meu dinheiro. E até aí as pessoas estão certas. A diferença é que a pessoa de mentalidade pobre, ela tem esse sentimento permanente, que ela deve dar duro toda a vida para conseguir o dinheiro. E a pessoa de mentalidade rica não. Ela acha que ela tem que juntar uma quantidade de dinheiro até que aquele dinheiro dê os rendimentos que ela precisa para que ela consiga viver e não trabalhar mais. E o autor do livro também nos traz a possibilidade de nós desenvolvermos rendas passivas, para que isso que eu falei para vocês, para que a pessoa consiga ficar sem trabalhar e siga recebendo, seja possível. 16º princípio diz: as pessoas ricas agem apesar do medo, e as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar por causa do medo. Uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as pessoas pobres é que as pessoas ricas, elas agem apesar do medo que elas estão sentindo. E como elas conseguem retirar esse medo? Justamente através da ação. Porque quanto mais você age, aquelas coisas se tornam mais comuns, aquelas atividades, e aquilo vai se tornando cada vez menor. Então chega uma hora que você não sente mais medo de executar aquela atividade, ou prestar aquele serviço, ou desenvolver tal produto, tal informação. Já a pessoa de mentalidade pobre, ela acha que tem que esperar o medo passar para agir. Só que o problema é que se nós não agimos, o medo nunca passa. E o autor deixa uma frase bem interessante que eu gostaria de ler para vocês. Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordam em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Ou seja, enfrentem os seus medos, se aperfeiçoem e vão em frente. O 17º princípio diz: as pessoas ricas se aperfeiçoam o tempo todo, e as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Então ele começa falando: ou você está certo, ou você é rico. O que ele quer dizer com isso? Que você não deve achar que você sempre sabe de tudo, que você já tem todo o conhecimento do mundo, porque isso te leva a uma posição estagnada. Só que o problema é que o mundo ele está sempre evoluindo, ele está sempre se mexendo. E o que nós devemos ter na nossa mentalidade, o pensamento da mente milionária, é que nós devemos estar sempre nos aperfeiçoando e acompanhando essas mudanças do mundo. E a partir do momento que você já acha que sabe de tudo, você para de se aperfeiçoar. Então busque o seu aperfeiçoamento constante para que você esteja sempre indo em sincronia com o mundo, em sincronia com tudo que você precisa. Bom, galera, então finalizando esse vídeo, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo também. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para que vocês possam estar comprando o livro, tá bem? Então um grande abraço e até a próxima.